Em meados de 1970, minha mãe, ainda jovem, veio de Minas Gerais, da pequena cidade de Varginha. Pois a vida na roça estava muito dura, era muito dura. E minha mãe vem de Minas Gerais, da pequena cidade de Varginha. Na época era pequena, hoje até Varginha já é uma grande cidade, né? Mas nós estamos falando em meados de 1970. E veio por intermédio de uma amiga para trabalhar como doméstica em São Paulo. Andando pela praça, num dia de sol, ela conheceu João. Sim, ela viria a ser a minha mãe e João viria a ser o meu pai. Eles se casaram e foram morar numa pequena casa antiga no bairro de São Miguel Paulista. Logo mamãe engravidou e passou a ser dona de casa. Deixou de trabalhar para cuidar do lar e o meu pai saía para trabalhar. Mas aos poucos, minha mãe começou a perceber coisas estranhas na casa. Vozes que chamavam por ela. Maria, 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 Maria. Barulhos de correntes pela casa. Aquela corrente sendo arrastada. Fósforo que acendiam sozinhos. Ela ia para a cozinha ver e não tinha nada de anormal, mas ela, onde ela estava, ela ouvia aquelas vozes chamando por ela, aqueles barulhos de correntes pela casa, fósforos que acendiam sozinhos. Uma certa noite, ela, ao olhar na janela para a rua, viu um cachorro enorme, um cachorro preto bem grande e olhando assim para a nossa casa. Ela olhou pela janela e aquele cachorrão, sabe, olhando para a nossa casa e rodeava a casa. Entrava pela cerca, ficava dentro do quintal olhando a casa e depois saía pelo buraco da cerca pelo qual tinha entrado. Ele saía e desaparecia. Mamãe estava ficando com medo, pois o cachorro não era da região. Pelo menos ele não era de nenhum vizinho, de nenhuma vizinha. Só que ele era um cachorro enorme, preto e estranho. À noite, com meu pai já dormindo e ela acordada, ela ouvia moeda que caía no chão. Sabe aquela moeda que cai e faz aquele barulho, barulho de moeda caindo? Então, ela caía, ficava rodando no chão e sumia debaixo da cama. Ela acendia a luz para ver e não encontrava nada. Aquela moeda rodava até, né, e ia para debaixo da cama. Meu pai, nessas alturas, já pensava que minha mãe estava ficando louca. Ele já tinha quase certeza que mamãe estava ficando louca. Não estava muito bem da cabeça. Pois ele mesmo não via nada, não escutava nada, e as coisas só aconteciam para minha mãe. Minha mãe contava o que acontecia na casa e meu pai falava: "Você tá ficando louca.
Você tá ficando louco e tá querendo deixar eu louco também. Tenta dormir. Isso é coisa da sua imaginação, coisa da sua cabeça. Vai, vamos dormir que você tá ficando louco e tá querendo que eu fique louco também. Um dia, mamãe estava lavando a louça e escutou a voz do meu pai a chamar. Ele a chamava. Ela pensou, mas como? Se o João tá trabalhando, Maria? Ô Maria! O João? Mas o João tá no trabalho. E a voz do meu pai vinha de dentro do quarto. Ela foi lá no quarto ver. Ele foi trabalhar, mas será que ele voltou e eu não vi? Foi ao quarto verificar e não havia ninguém. E meu pai continuava chamando. Ô Maria! Maria! Mas uma coisa intrigou mamãe. As coisas na penteadeira dela, de repente se espalharam, ficaram todas espalhadas. Ela, nesse dia, ficou orando para Nossa Senhora. Ela ficou rezando para Nossa Senhora Aparecida com muito medo, porque, sabe, tudo isso que ela está ouvindo, está escutando, está vendo, agora a penteadeira dela toda com as coisas espalhadas. Ela tirou as crianças de dentro de casa e foi na vizinha, quer dizer, era eu, né, meu irmão, e foi na vizinha esperar papai chegar do trabalho. Ela perguntou para a vizinha se havia algo estranho na casa, se a vizinha já tinha ouvido falar de outros moradores, né? De outros moradores daquela casa onde nós morávamos, se já tinham ouvido falar de alguma coisa estranha na casa, se a vizinha sabia de alguma coisa. Ela não disse nada, ela não contou nada, apenas perguntou. A vizinha curiosa, mas por quê? Maria, tem acontecido alguma coisa lá na sua casa? Não. Apenas eu queria só, porque morou muita gente antes de mim, né? Então eu queria só saber se alguém comentou alguma coisa, algum barulho. Não, mas não tá acontecendo nada, não. Mamãe com vergonha de parecer realmente doida. Mamãe com vergonha de parecer mesmo louca, que nem meu pai falava, ela desconversou ali com a vizinha, então a vizinha respondeu: a casa sempre foi muito tranquila. A casa sempre foi muito tranquila. Então tá legal, então tá bom. Mas ela estava na casa da vizinha, escondida. Com medo, mas ela não falou nada para a vizinha. Papai chegou do serviço e viu que mamãe não estava em casa e, ao contrário, estava na casa da vizinha e foi buscá-la. Agradeceu a vizinha, Dona Marlene, mas ele ficou confuso. Mamãe realmente não está bem. Ele pensou com ele mesmo, não... Mamãe não tá bem, porque mamãe nunca foi de ir nos vizinhos. Mamãe era muito caseira. E nessa época também estava grávida de poucos meses. Meu pai já estava ficando encucado com a minha mãe e ao mesmo tempo bravo com a mamãe, pensando que primeiro ela estava ficando doida e segundo ela estava inventando tudo. Ele começou a desconfiar que ela estava inventando tudo para mudar de casa, que ela não tinha gostado da casa. Então ela está inventando essas coisas para mudar de casa. Só pode ser. Até que um dia, papai estava no quarto e mamãe dormindo. E ele viu um vulto passar na frente dele. Aquele vulto passou, sumiu. Papai ficou cismado. Logo após, escutou na cozinha alguém abrindo o armário. Alguém mexendo nas gavetas.
E do lado, ele ouviu ali do lado, ali no quarto do lado, ele ouviu aquele barulho quando se joga um saco de coisas pesadas no chão. Sabe quando você pega um saco com coisas pesadas e joga, faz... É um barulho meio oco. Imagina, não é um barulho de caixa, não é um barulho de vidro, não, é um saco cheio de coisa pesado que você solta no chão. Brum! Então nessa hora papai acordou mamãe. Maria, acorda. Tem alguma coisa no nosso quarto. Realmente, acho que você tem razão. Tem alguma coisa no nosso quarto. Então minha mãe logo disse: eu não te falei? Eu não te falei, João, eu não te falei. Será que você agora acredita em mim? Será que agora você acredita em mim? Você sempre falou que eu tô ficando louca, que eu tô ficando doida, que tô querendo deixar você louco. Agora você tá acreditando em mim? Dali por diante, quando um dormia, o outro ficava acordado. E quem ficava acordado no meio da noite presenciava, testemunhava aquelas coisas horríveis. Vultos, arrastões de correntes, choros, portas que se abrem e fecham. Então papai decidiu, agora é ele quem decidiu, agora é ele que está cismado, é ele que está invocado. Papai então decidiu mudar de casa e foi morar em outra casa no mesmo bairro, mas um pouco distante da outra casa, mas ali mesmo em São Miguel Paulista. Ali mesmo em São Miguel, mas foi morar numa casa um pouco distante dessa uma. Mas para a surpresa dos meus pais, o que havia na casa anterior, e pelo que havia, ele tomou a decisão de mudar, só que acompanhou eles também nessa nova casa. E ainda pior, agora os barulhos eram maiores. Estavam dormindo e do nada chegava algo e jogava como se fossem ossos no chão. Estavam dormindo e do nada chegava alguma coisa assim e jogava como se estivessem jogando muitos ossos no chão. Mamãe dormia e sentia algo subir na cama e pisar ali do lado dela. Sabe quando alguém sobe na cama e pisa do seu lado, abaixa assim, sabe? Foi então que papai, muito assustado, agora é papai que está assustado, chamou um senhor conhecido ali na região de São Miguel, o seu Joaquim, que segundo diziam era um espírita, né? Muito conhecido e sábio. Então papai foi atrás desse Joaquim espírita e chamou ele. Seu Joaquim espírita marcou com o papai de ir em casa para poder sentir o que estava acontecendo lá, porque disseram para meu pai que o Joaquim espírita era muito, muito sábio e ele conseguia, sabe, desvendar os mistérios. Quando Joaquim espírita chegou em casa, ele já sentiu algo estranho e falou: a entidade tá aqui. A entidade tá aqui. É um espírito do mal. É um espírito do mal. Foi feito bruxaria pra vocês. Alguém com muita inveja do casal.
Alguém com muita inveja do gato. Isso que a senhora Dona Maria fala, que algo joga como se fosse osso seco perto da sua cama, um barulho de osso caindo no chão. É porque aqui está o espírito da caveira. Espírito da caveira, seu Joaquim. Sim, o espírito da caveira está aqui. O espírito da caveira acompanha vocês. Nós temos que fazer muita oração, temos que fazer muito trabalho para desfazer o que fizeram aí para vocês. Se esse trabalho que está aqui feito, que é o trabalho do espírito da caveira, não for desfeito, esse espírito vai acompanhar vocês por onde vocês forem. E não adianta mudar de casa, não adianta mudar nem de bairro, não adianta nem sair aqui de São Miguel Paulista. A intenção de quem fez isso, a intenção de quem invocou o espírito da caveira é matar um de vocês. A intenção é matar um de vocês. E papai, muito temeroso, aceitou o seu Joaquim espírita fazer as orações. Precisamos fazer muita oração. Precisamos desmanchar o trabalho que está aqui. É trabalho de feitiço, é trabalho pesado. É o espírito da caveira. Esses ossos que vocês veem caindo no chão, que é o espírito da caveira, é o osso da caveira. E o seu Joaquim começa a orar. E o seu Joaquim começa a fazer o trabalho para desmanchar o feitiço. E muita oração, e muita fé, e muita coisa sendo feita ali, só no sentido de desmanchar o que foi feito. E começou aquele trabalho forte. Sai, espírito da caveira, sai, você não vai levar ninguém daqui não. Eu não vou deixar, espírito da caveira. Para! Sai! Espírito desgraçado, sai! Você não vai levar ninguém daqui não. Você não vai matar ninguém aqui não. Quem te invocou é uma pessoa muito maldosa. Que ela pague, que ela sofra. Mas aqui você não vai levar porque eu não vou deixar. Não vou deixar. Vamos orar, vamos rezar. Vamos desmanchar o que tá feito. As coisas foram voltando ao normal. Após as orações poderosas, fortes, após a intervenção espiritual do seu Joaquim, que ele derramava em suor, ele chegou até mesmo a cair, a rolar no chão, porque por um momento o espírito da caveira avançou sobre ele, queria que ele perdesse as forças. Ele chegou a cair, a rolar no chão, mas ele não se entregou, Hoje, meus pais moram em outra casa e saíram de São Miguel Paulista, em outro bairro. O importante é que após o trabalho do seu Joaquim espírita, a paz voltou a reinar na vida da minha mãe e do meu pai, voltou a reinar no lar. Graças a Deus. E graças à força do espírito, seu Joaquim espírita. Mas até hoje os meus pais contam essa história macabra que aconteceu. E todas as vezes
que eu conto essa história eu me arrepio inteira, porque embora eu fosse pequena, eu me lembro de todo aquele trabalho feito ali na sala. Sabe quando a meia luz, aquela coisa começou a se apoderar daqui, de lá, barulho, sabe, corrente, barulho de moeda caindo, sabe, aquelas coisas todas. Sai! Sai! Vai pros infernos! Você não leva ninguém daqui! Daqui você não vai levar ninguém! O Espírito da Caveira, em São Miguel Paulista. Seu Joaquim Espírita, em um trabalho forte, e só assim se conseguiu desmanchar um trabalho feito para matar um ou outro, trabalho de inveja, trabalho de obsessão, trabalho de olho gordo. E não duvide, porque às vezes as coisas estão indo mal para você, porque sem você imaginar, alguém com inveja quer te destruir, quer te matar. O Espírito de Caveira, Joaquim, seu Joaquim Espírita. Uma história de arrepiar. O Espírito de Caveira.